uma vez, viu, agradecer essa oportunidade da gente ter conversado tão pouco tempo e esse aceite para vir aqui conversar conosco hoje. Nesse momento, o diretor da nossa escola, o professor Ivan Max, ele está aqui conosco e gostaria de dar as boas-vindas. Então, vou passar a palavra para o diretor da Escola Agrícola de Jundiaí, professor Ivan Max Lacerda. Professor, bom dia, fique à vontade. Bom dia, Viviane, obrigado. Bom dia a todas e todos presentes, nossas servidoras, e servidores. Professor Rodolfo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade em vir contribuir, né, nesse debate importante, né, da nossa instituição, trazer as suas experiências, né, aí do Instituto Federal do Paraná, né, uma instituição irmã nossa, né, da Rede Federal. Seja muito bem-vindo, né, à nossa escola. Dizer da minha felicidade, né, com essa discussão que a gente está tendo. A questão do projeto político-pedagógico é muito importante, né, para a nossa instituição ter noção, né, de para onde a gente quer caminhar. Isso é muito significativo num país como o nosso, né, um país cheio de desigualdades, e instituições como a nossa, instituições públicas de ensino, elas têm que caminhar para atenuar, né, mitigar essas desigualdades e não aprofundá-las, né? Então, se a gente não tiver muito claro, né, para onde a gente quer caminhar, que país a gente quer, né, que desenvolvimento a gente quer para o nosso país, a gente corre o risco de, ao invés, né, de atenuar as desigualdades, que eu coloco como um dos principais desafios que a gente tem, enquanto sociedade, a gente corre o risco de aprofundar essas desigualdades e não mitigá-las, atenuá-las. Desejar as boas-vindas, né, novamente renovar, né, os votos de agradecimento pela sua disponibilidade. Não vou ter o prazer de acompanhar, né, a discussão, eu tenho uma banca, né, para participar daqui a pouco, a banca teve um atraso, né, e aí eu tive a oportunidade, eu falei para a Viviane, teve um atraso na banca, eu gostaria de saudar o professor Rodolfo. Professor, boa discussão, viu, e desejo a todos vocês, né, nesse momento. Bom, mas obrigado, Ivan, pelas palavras iniciais. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para ajudar no que for possível. Ok, Rodolfo. Eu vou deixar vocês aí caminharem com a discussão, viu? Vou sair da sala, pedir licença. E é isso, viu? Boa discussão, bons encaminhamentos. Com certeza, né, vai ser muito, muito rica aí a discussão, né? Você vai trazer suas experiências, né? E é sempre bom receber um colega da Rede Federal aqui na nossa escola. Eu aproveito para convidá-lo, quando for possível, né? Você vir pessoalmente aqui conhecer a nossa escola. A nossa escola é muito linda, eu sou suspeito de falar, né? Mas é uma propriedade rural, né? São 1.260 hectares, a gente tem diversas estruturas de produção aqui internas e, inclusive, também uma das coisas que eu acho mais bonitas aqui em Jundiaí são as nossas áreas de preservação. Nós temos diversas áreas de preservação permanente dentro da nossa escola. Então, convido, quando for possível, viu, professor, para o senhor vir nos conhecer aqui pessoalmente. Vai ser um prazer, Ivan, conhecer. Sempre é melhor, né? A gente pessoalmente conhecer as pessoas, o lugar, mas infelizmente estamos num momento bem complicado, né? Do Brasil, isso. Mas teremos oportunidade ainda. Ok, peço licença, viu, pessoal? Até mais. Tchau, Max, obrigada. Então, vamos dar continuidade e, em primeiro lugar, eu já agradeci o professor Max também. O professor Rodolfo Fiorucci, ele é diretor-geral do Instituto Federal do Paraná, do campus de Jacarezinho. Ele hoje vem passar para a gente, conversar conosco sobre o currículo integrado e a interdisciplinaridade, a EPCT como uma alternativa. E, professor, eu gostaria de lhe perguntar, durante a sua fala a gente pode interromper, o senhor prefere que seja interrompido ao final? Se
se não for um problema para vocês, eu gostaria de ir até o final, porque é uma fala que ela se amarra, né, Viviane? Então, às vezes, coisas que ficaram em dúvida, eu vou falar ainda. Certo. Ok, Porque professor. eu digo isso não por alguma chatice ou preciosismo, é porque eu já falei tanto do currículo de Jacarezinho e a gente vai aprendendo, né? Sim. As perguntas que surgem e vai adaptando a fala para ficar mais coerente. Então, é só por essa razão. Mas Tá ótimo, também, se professor. quiserem interromper, não tem problema. Eu pergunto sempre por isso, porque às vezes a gente já amarrou de tal forma que as perguntas que, né, como você falou, já vão ser respondidas no texto, então eu acho que fica bom assim. Então, agradecer mais uma vez, a palavra é sua, a qualquer momento que precisar de alguma intervenção, só falar. Obrigada mais uma vez, obrigada aos colegas, todos aqui presentes, profissionais da Escola Agrícola de Jundiaí e de outros setores também, por estarem aqui hoje. Então, professor, fique à vontade. Tá, eu vou pedir licença, tá vendo? Que eu vou compartilhar uma tela, tá? Que eu montei uma apresentação para ir acompanhando com vocês. Ótimo, professor. Me digam, por favor, a hora que Para mim aparecer. já está aparecendo, só precisa. Pronto, modo apresentação. Ah, então tá bom. Bom, então vamos começar, né? Ô, Viviane, só por dúvida, quanto tempo eu tenho para eu mais ou menos controlar? Professor, a gente marca esse horário da apresentação 2 horas, entre 9 e 11 da manhã, porque tem a apresentação que pode ser 45 minutos, 1 hora, e depois as pessoas podem fazer perguntas e pode acabar um pouquinho antes ou até 2 horas com essa discussão. Então, o senhor fique à vontade, 45 minutos, 1 hora. Tá. Eu sempre pergunto porque é um pouco diferente, né, o nosso sistema, mas eu vou fazer assim hoje aqui, eu vou, por experiência também, né, de apresentação disso. A gente normalmente apresentava já como funciona o currículo de Jacarezinho. E aí a gente entendeu que ficava muitas confusões porque a gente escapava um pouco de explicar as bases, né, teóricas, epistemológicas, neurocientíficas que deram, né, suporte para a gente desenvolver o currículo tal como ele é aqui hoje. E também socioeconômico, produtivo, de emprego, né? Como nós sabemos, né, nós que somos da educação profissional, fazemos parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a gente sabe que para a gente o trabalho ele é um princípio educativo, né? Todo o nosso trabalho, né, pedagógico, ele pega na perspectiva do trabalho e esse trabalho como princípio educativo. E o que seria o trabalho como princípio educativo, né? A Cássia Quenzer, que é uma das que mais trabalham com isso, ela diz claramente que são as condições materiais de determinado momento ou de uma sociedade que estabelece os princípios pedagógicos, né? Então, essa frase é muito importante para a gente começar, ou seja, as condições materiais, né, econômicas, produtivas de um determinado contexto, momento e sociedade, que determinam os princípios pedagógicos. Por que eu começo citando a Cássia? Porque a educação brasileira e a profissional, a nossa, o que a gente faz, está defasada, né? Nós estamos ainda trabalhando dentro de uma perspectiva socioeconômica datada, ultrapassada. A realidade atual é outra, né? As condições materiais de existência são outras, a realidade socioeconômica é outra e a empregabilidade é outra. Portanto, precisaríamos de uma mudança. Mas a gente ainda continua com currículos e sistemas pedagógicos que são voltados para a formação de profissionais e cidadãos para o século XX, para aquele mundo produtivo que não existe mais e que está desaparecendo de maneira cada vez mais acelerada, tá? Então, a gente vai discutir aqui hoje a questão do currículo integrado e a interdisciplinaridade nele,
E quando eu falo em currículo integrado e interdisciplinaridade, a educação profissional científica e tecnológica, na minha análise de vários outros, né, estudiosos da EPCT, ela é a alternativa qualitativa que temos no Brasil, é a melhor alternativa. Então, vamos começar aqui. Eu sempre começo, né, minhas falas trazendo, eu não sei se todos sabem, né, eu sou professor de História, eu sou historiador, toda a minha formação é História, mestrado, doutorado, enfim, e então eu sempre trago alguns princípios filosóficos, históricos, né? E eu acho esses dois muito importantes, da Grécia Antiga, da Atenas Antiga, né, do seu período clássico, que é a parresia e o kairos, tá? Esses eram conceitos utilizados pelos atenienses, né, para discussão na ágora, né, que era a praça pública, para discussão entre os políticos, principalmente, que cuidavam de Atenas. Quais são esses princípios? É a parresia, falar o que precisa ser dito, né? E a kairos, que é agir no momento certo. Basicamente, é falar o que precisa ser dito no momento correto. E eu acredito que um momento de formação como esse, né, é um momento em que estamos abertos para dialogar, para debater, para refletir, né? E é o melhor e mais adequado momento para isso. Então, eu acredito que, especialmente, talvez mais que em todos os outros campos do conhecimento, né, o debate na área educacional, ele não só é necessário, mas ele é indispensável para o desenvolvimento e evolução do trabalho pedagógico. Então, eu sempre começo dizendo isso, porque às vezes eu toco em pontos muito sensíveis para a gente, né? Em tradições, em metodologias, em crenças, né? Que fazem parte do processo pedagógico brasileiro, historicamente construído, e que às vezes algumas pessoas se sentem incomodadas, mas eu já justifico desde o início, né? Que é apenas para que se reflita e para que pensemos coletivamente sobre o que estamos fazendo dentro da educação brasileira nos últimos tempos, né? Então, eu acho que sempre no dissenso qualificado, né, a gente pode procurar o consenso possível, né? No debate, portanto, de alto nível, embora nem todos concordemos com tudo, a gente pode encontrar o consenso possível, que é o que a gente sempre busca na educação. Então, qual foi o tema motivador quando a Viviane me mandou o e-mail, né, me convidando para falar? Especialmente ela citou a questão da adequação da EPT à BNCC e reforma do ensino médio, né? E é muito curioso que eu perceba que vários institutos já me procuraram, e outros professores também, para falar sobre a adequação da educação profissional e tecnológica a essas reformas, a BNCC. E aí eu pergunto por quê, né? Por que que nossos sistemas, a educação profissional e tecnológica, está preocupada em se adequar à BNCC e a essa reforma do ensino médio, né? Que os maiores pensadores da educação do país já bateram um martelo de que é uma involução, né? É piorar o que já era ruim na educação brasileira. E por que eu digo isso? Porque é uma educação, essa reforma do ensino médio, que ela esvazia, né, o conhecimento e prega uma educação voltada especificamente para a qualificação para o trabalho. E nós que somos da educação profissional, nós sabemos que educação profissional não é a instrumentalização de seres humanos, não é ensinar uma técnica para um estudante e só. A educação profissional e tecnológica, ela trabalha na formação, né, de seres humanos capazes de lidar com o mundo, inclusive com o trabalho e com a profissão. E mais à frente, eu espero deixar claro por que essa formação completa é importante, especialmente no século XXI.
Mas só para a gente passar por essa questão do tema motivador rapidamente, né? O FDE acabou de soltar um documento, acho que foi ontem, inclusive, se eu não me engano, né? O FDE da Rede Federal, apontando ali as críticas à BNCC, a reforma do ensino médio e as novas diretrizes que saíram agora também, Resolução 1/2021, das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação profissional, científica e tecnológica, né? Que é uma destruição praticamente do que nós estamos construindo nos últimos 10, 11 anos com a rede federal, desde a Lei 11.000, não vou me lembrar de cabeça, de 2008, da criação da rede federal, tá? Portanto, a gente tem que fazer algumas ponderações para a gente não cair em armadilhas, né? Primeiro, a EPT é uma modalidade específica do ensino médio. Se a gente pega a LDB no campo da educação básica, que é o item 4 da LDB, tá? Nós vamos ver que lá no item 4 tem educação básica, que eles vão especificar, e 4A, que é a educação profissional. Nós somos, portanto, já uma modalidade específica do ensino médio. Nós não adotamos itinerário, né? Nós somos já profissional. Então, diferentemente do ensino comum básico ofertado pela maioria das escolas brasileiras, que não tem o eixo profissional em sua formação, essa sim é afetada pela lógica dos itinerários, que é ruim, obviamente, para a educação desses estudantes, porque ela ignora áreas do conhecimento, ela hierarquiza a ciência e o conhecimento, e tem, claro, pendor para a educação de qualificação profissional, tecnicista, né? E não na perspectiva da educação para o trabalho, como nós fazemos. Então, a primeira coisa é aí, e aí quando nós vamos pensar nessas questões de adoção, né, desarrazoada ou muito acelerada do que vem de cima, nós temos que também seguir princípios, né, normativos brasileiros, que são constitucionais, que dizem respeito à hierarquia das normas, né? Nós temos, portanto, a LDB, nós temos Constituição, nós temos a lei do Instituto Federal, que é tudo maior que diretriz, né? Então, nós temos que entender que quando elas contrastam, a gente não é obrigado a assumir sem debate. Tudo bem? Então, esse é o movimento que está sendo feito dentro da rede federal, de não adotarmos essa reforma e a BNCC e os itinerários, porque nós já somos o itinerário, não o itinerário, né? Nós já somos educação profissional, independente de concomitante ou integrado, tá? Nós somos educação profissional. Não há adoção de itinerário. E como resistir? Como eu falei, estudar a legislação, encontrar brechas, organizar movimentos de resistência e debate com servidores, estudantes e comunidade. Eu deixo aqui, eu não vou citar, procurem posteriormente, talvez vocês já tiveram acesso a um debate que foi feito no Observatório Nacional da EPT, né, da Educação Profissional Tecnológica, esses dias, semana passada, ou retrasada. Especificamente, eu sugiro a fala do professor Sidney Sobrinho, se eu não me engano, ele é do IFE Farroupilha, do Sul, do Rio Grande do Sul, que ele vai desmontar ali a questão das novas diretrizes e fazer esses apontamentos sobre a BNCC e reforma, que deixa muito claro que nós estamos protegidos por sermos uma modalidade específica e por já fazermos uma educação de qualidade que é melhor que a proposta pela BNCC. Então, fica aqui só essa ponderação, né, para que a gente, como rede federal, não assuma essas imposições não dialogadas, inclusive, com a rede, e o que prejudicará a qualidade do que a gente faz. E aqui eu começo a apresentar por que é necessário uma mudança urgente na educação brasileira, tá? Aqui nós temos os dados do último PISA, né, que é aquele Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, ok? Neste último PISA,
o Brasil, dentro de 79 países avaliados, ele amarga as últimas posições em todas as áreas em que foi avaliado, tá? O Brasil, que até ontem, né, há pouco menos de uma década, era a sexta economia do mundo, hoje é a 12ª, está nas piores posições da educação mundial. Em matemática, nós estamos na posição 71, e percebam por que currículo é importante de ser discutido, e metodologia educacional. O Brasil ele é marcado em todas as suas redes de ensino, públicas ou particulares, pelo excesso de carga horária das áreas de conhecimento ligadas à matemática e à língua portuguesa. E cada vez mais, inclusive a LDB, na sua reforma de ensino médio, as únicas disciplinas que são obrigatórias são matemática e português, o que claramente hierarquiza e despreza as outras áreas do conhecimento como se fosse possível ignorá-las, né? Matemática e português são as únicas colocadas ali como obrigatórias e em todos os anos do ensino médio, tá? As outras, os sistemas de ensino podem colocar ali a quantidade de carga horária que bem entenderem. Isso é um retrocesso gigantesco na formação de um povo educado cientificamente e de maneira humana e cidadã. Leitura, posição 58, ciências 68, tá? E aí a gente poderia falar, mas é porque o Brasil é um país muito desigual, né? A pobreza reflete esses números da baixa qualidade educacional? Não. A educação brasileira ela é ruim em todas as classes sociais e em qualquer sistema de ensino. Quando a gente separa dentro desse PISA, a gente pega os 25% dos filhos dos mais ricos do Brasil, tá? Classe média e rica, tá? Que é mais ou menos isso. O Brasil hoje está em torno de 20% da sua população entre bilionário, milionário, rico e classe média, tá? 20% mais ou menos. O resto é pobre ou miserável. Só a gente vê, por exemplo, o último dado lançado, que 116 milhões de pessoas no Brasil estão em insegurança alimentar, né? Mais da metade da população que não tem acesso à alimentação garantida diariamente. Então, vamos lá, os 25% mais ricos do Brasil apresentaram um desenvolvimento educacional muito abaixo dos filhos dos 25% mais pobres dos países da OCDE, tá? E esses países da OCDE, não nos esqueçamos, o Brasil, economicamente, é mais rico que a maioria deles, tudo bem? Então, essa balela, essa ilusão que a classe média brasileira, a elite, até mesmo os pobres têm de que a educação privada no ensino médio, ela é melhor, ela é garantia de um desenvolvimento mais qualitativo, não passa de uma balela, né? No máximo, essa educação ela garante acesso à universidade, porque ela não educa, ela instrumentaliza seres humanos para fazer prova objetiva de vestibular, né? Ela é uma educação meramente conteudista, não voltada para aprendizagem, mas para instrumentalização, né, para criação e desenvolvimento de técnicas de prova de múltipla escolha para acesso aos cursos superiores de classe média, principalmente, que é medicina, engenharia e direito. É isso. A educação brasileira se resume a isso: a passar no vestibular para garantir acesso às condições minimamente dignas de existência nessas profissões de classe média. No fim do ensino médio, tá? Apenas 29% dos estudantes brasileiros atingem o mínimo de aprendizagem em português, 29%. 71% não aprendeu o mínimo. E a gente acredita que aumentar a carga horária de português é que vai resolver esse problema.
Daqui a um tempo, a gente vai ter 90% da carga horária educacional brasileira em português e matemática e os dados não vão mudar, porque não é a quantidade, é a qualidade do que se faz. Em matemática, o resultado é exponencialmente pior, é esdrúxulo, né? 9% de todos os jovens brasileiros que saem do ensino médio apresentaram a aprendizagem mínima de matemática. Isso é o último PISA. Ou seja, imaginem o desperdício de energia, de recursos financeiros, de recursos humanos, de tempo e de vida gasto por milhares e milhares de profissionais e estudantes dentro de um sistema educacional que não ensina absolutamente nada, né? Que não se aprende. Culpa dos professores? Obviamente não. Culpa dos estudantes? Claro que não. É culpa do sistema, ao qual nós fomos acostumados a reproduzir sem fazer análise crítica dele, tá? Aí uma comparação que eu trago sobre baixa aprendizagem, no Brasil, tá? Nós temos 60% dos jovens com baixa aprendizagem, né? Ou seja, muito pouco. Eles saem da escola praticamente sem ter evoluído quase nada, 60%. Eu gostaria que vocês imaginassem o impacto disso numa nação, numa sociedade, em que 60% dos jovens, em média, que saem do ensino médio todo ano, eles têm uma baixíssima aprendizagem. Ou seja, pouco desenvolvimento cognitivo, pouca capacidade de análise da realidade, do mundo, de crítica, né? De pensamento científico, de raciocínio lógico-matemático, de interpretação de texto, de análise histórica e social. O impacto disso é brutal para uma sociedade. Ao passo que Xangai, por exemplo, 8% dos jovens saem com baixa aprendizagem. Então, é muita diferença. E não é possível que nós, como educadores, especialmente nós da rede federal, né, onde estão a maior parte, onde está a maior parte dos professores mais qualificados, né, desse país, não é possível que a gente assista a isso passivamente, né? Eu trago algumas coisas para vocês para mostrar que não é só a questão da baixa aprendizagem científica que impacta o Brasil. A educação ruim, ela tem uma consequência brutal, né, na sociabilidade, na vivência das pessoas, na segurança, no bem-estar. Nós chegamos ao absurdo, né? Agora está muito recorrente essa propaganda do Bradesco, que com a sua inteligência artificial, a BIA, né, que é a inteligência artificial do Bradesco, a BIA, uma inteligência artificial com voz feminina, tá? São dados aquilo. Não existe mulher, não existe homem, não existe pessoa ali. Única e exclusivamente porque ela tem uma voz feminina, ela é assediada diariamente. A que ponto chegamos com uma educação tão ruim no Brasil? Conteudista, meramente classificatória, que não educa, apenas passa conteúdo. Num país que acredita-se que educação sexual é ensinar a fazer sexo, que educação de gênero é ensinar a ser gay. E aí a gente apresenta esses resultados aqui, dentro da sociedade brasileira. Inteligência artificial sendo assediada, Brasil, o país que mais extermina LGBTs no mundo. No mundo. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, tá? Se a gente não consegue ligar isso a uma educação precária, no sentido de educação e não de ensino, ensinar é uma coisa, educar é outra, né? O Brasil caminha para liderar o ranking mundial da violência contra a mulher. Um país ocidental, de cultura ocidental, que se diz liberal, né? Que segue princípios de liberdade e de autonomia na sua Constituição, compartilhando valores cidadãos com todo o mundo ocidental e talvez todo o planeta no século XXI, caminha para ser o país
com o maior índice de violência contra a mulher no mundo. O Brasil, se eu não me engano, ele já está em 4º lugar. Daqui a pouco ele ultrapassa a Índia em violência contra a mulher. Nós temos, isso aqui são todos dados, tá, gente? Eu fiz questão de pegar dados, principalmente de 2019, porque os dados de 2020 e 2021, eles vão estar muito afetados pela pandemia. O país tem um estupro a cada 8 minutos, diz o Anuário de Segurança Pública brasileiro. A gente tem ideia do que a gente, né, homem especificamente, não temos, mas as mulheres têm. O que é a violência sexual contra um corpo, contra uma mulher? A brutalidade psicológica, física, a humilhação, a impotência de reação, o que isso significa para a mulher em termos de trauma e para o homem em termos de brutalidade, de ignorância, de estupidez. Enquanto isso, a educação, inclusive com professores, ficam militando idiotias, dizendo que há doutrinação na escola e esses temas não podem ser tocados, né? A pandemia no Brasil, tá? Nessa pandemia, cresceu a fome. E isso são dados da semana passada, ou dessa, no começo, eu não me lembro, tá? Cresce a fome. O Brasil já entrou de novo no mapa da fome, 116 milhões de pessoas sem acesso garantido à comida. Enquanto isso, a lista de bilionários brasileiros subiu, né? Subiu. Nós já tivemos, de 2020 até hoje, 20 novos brasileiros que entraram na lista da Forbes, tá? Para entrar na lista da Forbes, a pessoa tem que ter mais de $1 bilhão em patrimônio, tá? 20 brasileiros entraram nessa lista. Só entre o ano passado e esse ano, ao passo em que 116 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar. Se a gente olha esses dados e não consegue enxergar, né, o caos que o Brasil está, e muito por causa da educação precária que a gente oferece ao nosso povo pobre, de classe média e rico, nós estamos com sérios problemas de compreensão do que é educação, né? Aqui nós temos, por exemplo, do jornal O Dia, um doutor, né, doutor Jairim, todo mundo ficou sabendo disso, que espancou até a morte uma criança, né? E isso acontece diariamente. Esse caso especificamente ganhou repercussão porque é de uma família de classe média, um vereador envolvido, enfim. Mas isso acontece diariamente, né? E ganhou muita repercussão. E a mídia, ela demonstra, inclusive, o desprezo que existe sobre as classes populares brasileiras. Há mais de 3 meses, 3 crianças negras pobres estão desaparecidas e não se tem repercussão nenhuma sobre isso. E só no ano de 2020, tá, nós tivemos 12 crianças mortas por arma de fogo no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, tá, fora no resto do país todo. Então, essa é a nação em que vivemos no século 21, em 2021, tá? Sendo que praticamente todos os brasileiros passam pelos bancos escolares, se formam e vão viver sua vida adulta sem desenvolver aprendizagem, conhecimento e capacidade mínima de lidar com o mundo. Enquanto nós estamos preocupados, né, em ensinar, em passar para o estudante qual é a importância dos fenícios nas sociedades hidráulicas, ou qual é a fórmula para achar o volume do cubo, né? Aí eu estou dizendo que não são importantes essas questões? Não. Eu estou dizendo que passar esses conteúdos por passar não adianta absolutamente nada, né? Conhecimento, conteúdo descontextualizado é conteúdo esquecido rapidamente. É hipocampo, memória curta. Se não faz sentido para o estudante, aquilo não é absorvido. Conteúdo é uma coisa, conhecimento é outra.
né? O processo de ensino-aprendizagem é inseparável. Não existe falar, eu ensinei se o aluno não aprendeu o problema dele. Não. Se o aluno não aprendeu, você não ensinou. Não existe processo de ensino-aprendizagem separado. Só junto. Você pode até ter se esforçado para ensinar, mas se o aluno não aprendeu, você não ensinou. Você tentou, mas não ensinou. Tá? Nós não estamos na sala de aula para passar conteúdo, nós estamos para que o aluno evolua, desenvolva aprendizado, né, e se torne alguém melhor. Para passar conteúdo, e isso é o tema que eu vou entrar aqui agora, qualquer inteligência artificial faz, o YouTube faz. Um professor faz, numa EAD nacional daqui uns dias, que pode passar a mesma aula, o mesmo conteúdo para todos os estudantes do Brasil e ficar lá acessível para quando quiser. Para passar conteúdo, não precisa de professor. E se nós continuarmos a adotar a lógica de que nosso trabalho é passar conteúdo e depois ver na avaliação que o aluno decorou, em pouquíssimo tempo, a classe docente estará severamente ameaçada de existência. Por culpa, aí sim, nossa também. Porque nós não entendemos ainda o que é a educação. Nós não somos repetidores de conteúdo. Para fazer isso, as inteligências artificiais fazem mais barato e melhor. Tá? Então, muito cuidado com a nossa prática pedagógica, que nós estamos matando a nossa profissão. E não à toa, a classe docente, a cada ano que passa, é menos valorizada e mais desprezada na sociedade. Porque a sociedade, ela percebe que a educação, há muito tempo, o processo educacional não faz sentido mais na vida delas, não auxilia. Tá? Muito pouco faz. Então, nós estamos acabando com a nossa profissão. E isso vai acontecer, naturalmente, em tantas outras áreas de classe média, como engenharia, direito e medicina. Nós estamos vendo a automação, a robótica e a inteligência artificial invadir todos os campos de trabalho. Tá? É por isso que nós temos hoje, o século XXI, e ela é conhecida como o século do pós-emprego. Nós estamos vivendo, segundo estudos, né, que abordam a Revolução 4.0, nós vivemos o século XXI, que já está caminhando para ser a sociedade do pós-emprego. Não tem emprego, não terá emprego. Tá? Nós estamos caminhando para o surgimento de uma imensa classe dos inúteis. Aquelas pessoas que são obsoletas para o mundo, não servem absolutamente para nada, tá? Porque nós estamos caminhando, assim, eu recupero lá o comecinho do trabalho como princípio educativo, são as condições materiais que determinam o princípio pedagógico. As condições materiais de produção no século XXI abrem mão da mão de obra humana, cada vez mais. Então, o princípio pedagógico não pode ser mais aquele da indústria do século XX. Vamos formar profissionais técnicos para operar uma máquina. Não pode ser mais isso. Nós temos que formar seres humanos para que sejam capazes de produzir o próprio trabalho, de inventar o seu próprio trabalho, porque não vai existir emprego. E emprego e trabalho são coisas diferentes. Não vai existir emprego. Trabalho sempre vai ter. Agora, quem é capaz, desenvolveu cognição suficiente e criatividade e habilidade e conhecimento para produzir o próprio trabalho e sobreviver num mundo em que não há emprego. Esse é o nosso desafio. Esses são os desafios curriculares da educação profissional, científica e tecnológica no Brasil. Não ficar quebrando a cabeça para adotar BNCC e reformas que nada trazem de bom para a educação. E aqui eu vou trazer dados, não é de Paulo Freire, não é de Saviani, não é de Frigoto, não é ninguém
que qualquer um possa dizer que é de esquerda, doutrinador ou comunista. Se vocês olharem aqui embaixo, a fonte é um estudo chamado The Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, lançado esse ano, tá? É sobre 2020, né? A análise vai até 2020, mas foi lançado esse ano, um mês atrás. A fonte, então, ela é mais ligada ao mundo corporativo impossível, tá? É só o coração do capitalismo dizendo isso para a gente. Aqui nós temos, tá, a divisão de tarefas entre humanos e máquinas, tá? Entre 2020 e 2025, que é a expectativa, analisando, obviamente, o processo, né? A velocidade de transformação do mundo do trabalho, tá? E aí eu quero que vocês atentem para uma coisa. Essa faixinha mais fininha, tá, que vocês estão vendo em cima, a mais estreita, tá? Ela é relativa à divisão de trabalho, tá, entre máquina e humano em 2020. Tudo bem? A mais estreitinha. A mais larga, ela é a relativa à expectativa até 2025, tá? Então, a mais estreitinha em cima é 2020, a perspectiva em 2025 é a de baixo mais larga. Se vocês observarem em todas as áreas apontadas aqui, em todas, a automação e o trabalho feito por máquina vai aumentar, tá? Vai aumentar. Em algumas áreas, praticamente já temos 70% feito por máquina. Por exemplo, em processamento de dados e de informação, né, nós temos ali já uma grande parte feita em 2020 por máquina ou inteligência artificial ou robô, em 2020, né, em 2025 vai aumentar, tá? O outro dado aqui, né, a procura e recebimento de trabalho ligado à informação, relacionado à informação, né, a TI, também aumenta. 2020 é 1, aumenta bastante 2025. Atividades de atuação complexa no campo técnico, tá? Atuação complexa e técnica, atividades nesse ramo. Nós temos, essa aqui se liga bastante a nós, aumento também, já passando da metade, né? A terceira linha aqui. 2025 já teremos mais da metade sendo feita por máquina. Tudo bem? Que é o marronzinho, tá? O azul claro é humano, o marronzinho é máquina. Administração, praticamente meio a meio, tá? Praticamente meio a meio em 2025. E aqui entra um ponto importante para a gente ler o mundo. Por que será que um governo das características do atual, que reincidentemente ataca os serviços e servidores públicos, ele vem agora empurrando o teletrabalho para os servidores públicos, especialmente da área da administração? Né? Por quê? Isso tem um planejamento. Muito cuidado aos servidores técnicos, administrativos, em morder a maçã envenenada. Tá? A partir do momento em que adotar o teletrabalho, nós estamos dizendo que não precisa de servidores nos campos. Nós estamos dizendo que um servidor técnico administrativo ele é um mero executor de tarefas, porque ele sequer precisa estar presencialmente naquele local. E para executar tarefas, qualquer máquina ou tecnologia que daqui a pouco vai ser desenvolvida vai fazer melhor e mais rápido que o ser humano. Tá? Muito cuidado, então, com as maçãs envenenadas que são oferecidas. Evolução de informação relevante, trabalho com análise de informação e dados, tá? Meio a meio também em 2025. Todas as tarefas, né? Pegando um geralzão, meio a meio também em 2025, tá? Trabalhos manuais,
que exigem, né, físicos e manuais, meio a meio também em 2025, até os mais, tá? Aí comunicação e interação avança mais lento, né? Tomada de decisão e pensamento crítico mais lento, coordenação, desenvolvimento, gerência e, e comunicação, né? Publicidade, essas coisas mais lento. Percebam que esses três últimos, percebam isso, por favor, né? Os que menos rápido avançam na substituição de mão de obra humana são exatamente as atividades que exigem habilidades especificamente humanas, comunicação e interação, tá? Tomada de decisão e pensamento crítico, e coordenação, desenvolvimento, gerência, publicidade. Portanto, o que mais lento substitui seres humanos são os que exigem especificamente talentos humanos, especialmente intelectuais e cognitivos, tá? Então, por que cargas d'água? Claro que aí com vocês não acontece, mas a gente vê muito em outros locais, em outros institutos, em outras escolas de educação profissional, adultos bem formados, muitos com doutorado, ainda discutindo se é mais importante a parte técnica ou o núcleo básico. É inconcebível que a gente veja isso ainda acontecendo no século XXI, diante desse cenário do mundo do trabalho do século XXI. Né? Nós precisamos superar essa quase infantilidade que nós encontramos no mundo do trabalho pedagógico, especialmente na EPT, tá? Para que a gente consiga avançar. A ciência ela não tem hierarquia. Todas as áreas do conhecimento, especificamente para jovens, crianças e jovens em formação, elas são extremamente relevantes, porque desenvolvem áreas do cérebro específicas. Quem diz isso é o Rodolfo, professor de História, doutrinador? Não. É o Paulo Freire? Não. É a neurociência. Ramon e Cossenza, médicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Eu acho que não dá para a gente pensar que há qualquer doutrinação nos estudos neurocientíficos de dois médicos de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles dizem isso. Tá? Então, nós precisamos urgentemente evoluir nos processos pedagógicos. Tá? E aqui, esse mesmo estudo do Fórum Econômico Mundial traz a expectativa de mudança na força de trabalho das grandes companhias do mundo. Tá? O que nós temos aqui? Todos estão programando mudanças rápidas até 2025. Tá? Por exemplo, a mudança da cadeia de valores dessas empresas, o que elas buscam, o que elas querem, como elas vão funcionar. Tá? 55% delas vai mudar o mecanismo. 2%, tá? Vai reduzir a mão de obra atual devido à tecnologia e automação. 43% vai reduzir, tá? Das grandes empresas do mundo. Essas aqui são as maiores. 41,8% vai expandir, tá? O trabalho altamente especializado e de contratos curtos, que é esse tipo de trabalho que foi configurado pela reforma trabalhista brasileira, tá? Em que você não tem carteira de trabalho, você trabalha por tarefa e à medida que você terminou a tarefa, você pode ser dispensado. Mas aqui são trabalhos de alta especialização, tá? Percebam, 43 vai reduzir a força de trabalho devido à integração com automação, ou seja, um número muito grande de pessoas perderão trabalho, ao passo em que 41%, ou seja, quase a mesma coisa, vai usar contratos esporádicos, mas com alta especialização da mão de obra, que precisa de pouco,
A gente sabe que mão de obra extremamente qualificada é pouquíssimo. Especialmente, nesse caso, é para lidar com a evolução e a melhoria desses processos de automação e informação dentro das empresas. Isso não sou eu dizendo, é o estudo, tá? Minha mulher aqui, a Siri, falou comigo. Muitas vão modificar o seu local de trabalho. Por que eles vão modificar? Porque hoje, na divisão internacional do trabalho, as empresas que ainda precisam de mão de obra humana, elas vão para regiões pobres, cujos salários e direitos são mais flexíveis e menores do que em regiões ricas. Como você vai abrir mão de obra, né, manual dos trabalhadores, até mesmo técnica, isso avançando muito rapidamente, você não precisa mais estar em regiões de extrema pobreza. Então percebam que esse movimento ele é gravíssimo para o mundo. Não se trata apenas de mundo de trabalho, né? Emprego vai sumir. Não só vai sumir os empregos nessas regiões que já são miseráveis, como os impostos e alguma riqueza ou mesmo capacidade de sobrevivência que essas empresas levaram para essas regiões, mesmo que explorando a mão de obra, mas há ainda possibilidade de comer, isso vai sumir. Nós teremos verdadeiros guetos largos, gigantescos de miséria no mundo, tá? À medida que isso for acontecendo. 34% pretende expandir sua mão de obra devido à integração com automação. Entra na mesma perspectiva que eu disse anteriormente, mão de obra extremamente qualificada ou operacional apenas. Aí 32% vai expandir a força de trabalho, segundo eles, mas também, esse estudo está acessível para qualquer um na internet, também em qualificação alta e contratos curtos, tá? Especialmente aqui, eles apontam que é para esses contratos, tipo trabalhador de aplicativo, sabe? Que é para prestar serviço mediado pela tecnologia, o trabalhador vai prestar serviço mediado por uma tecnologia, por um aplicativo, ou seja lá o que for, tá? Para as empresas. Então, quando a gente fala em expansão da força de trabalho na perspectiva do século XXI, é a expansão da força de trabalho ou altamente qualificada, que é muito pouco, ou da força de trabalho extremamente precarizada, sem direito nenhum, que trabalha por conta própria. É a lógica do empresário de si, mas sem ser dono dos meios de produção. Tá? É o entregador de iFood, bem que nós temos hoje, mas que pode se adaptar para outros serviços também dentro do mundo do trabalho. E 15% vai reduzir a atual força de trabalho. Então, a gente vê aqui que o cenário é ruim, tudo bem? E quando a gente traz para o Brasil, esse cenário que eu estou mostrando para vocês do que é o mundo do trabalho, tá? Onde entra a educação profissional tecnológica, a gente tem que repensar a educação profissional tecnológica, ela não é meramente instrumental, ok? E aqui nós temos o CEO da HSM, né, um conglomerado educacional daqui do Brasil, Ricardo alguma coisa, não me lembro o nome dele, mas vocês acham também na internet esse estudo. Ele diz que haverá um colapso nas áreas de TI e inovação no pós-pandemia. Por que ele diz isso? Porque ele diz que falta gente qualificada para trabalhar nessa área. E aí eu quero que vocês olhem esse quadrinho azulzinho claro aqui do lado. E ele aponta, qual é o motivo do colapso profissional de TI? Porque os TIs que entram hoje no mundo do trabalho, eles entram com uma qualificação meramente técnica. Mas não é isso que o mundo da TI quer. Porque eles estão buscando pessoas que desenvolveram raciocínio lógico, e isso não sou eu, é o cara, tá, que está falando isso. Raciocínio lógico, abstração e conexão de ideias, capacidade analítica e criatividade. É óbvio
no campo da tecnologia, se você não tiver isso, né? Raciocínio lógico, abstração, conectar ideias, analisar e criar, você vai ser um mero executor de ferramentas tecnológicas. E você vai ser ultrapassado pela tecnologia que avança muito mais rápido que você mesmo. Então, por que muitos dos nossos cursos ainda ficam pensando em meramente formar um profissional que vai executar a tarefa? Tá? Isso aqui é uma pesquisa lançada agora também, vocês vão achar, com 320 os maiores empresários brasileiros, os 320 maiores empresários brasileiros. E eles dizem o seguinte, acompanhando o estudo do Fórum Econômico Mundial, 56% deles investirá em TI. Por isso a falta de profissionais de TI, tá? Vai colapsar. E quando a gente fala que vão investir em TI, em inovação, nós estamos falando que eles vão investir em trabalho robotizado, em alto trabalho tecnológico, em inteligência artificial, ou seja, eles vão investir em diminuição da força de trabalho humana, em busca, obviamente, de diminuição de seus custos e potencialização de seus lucros e com produção, talvez, melhor. E aí, desses mesmos caras, os 320 empresários que vão investir em TI e inovação e reduzir força de trabalho, sobre investimentos gerais, ou seja, não na própria empresa, o que eles vão fazer? Metade deles, mais da metade deles, vai investir na Bolsa de Valores, em especulação. Não é na produção. Percebam a gravidade em curto prazo que isso representa para a nação e para as pessoas. Um exponencial aumento do desemprego, tá? Muito por conta da baixa qualificação das pessoas, inclusive os que fizeram curso técnico. E, fora isso, as pessoas que têm dinheiro no Brasil, porque elas não confiam no Brasil, não há mão de obra qualificada, não há governo, não há segurança de investimento na produção. É um país colapsado, né? Em vez de investir para gerar riqueza, trabalho, renda, eles vão investir em especulação, em bolsa de valores, que é dinheiro fazendo dinheiro sem devolver nada para a população e isenta de imposto. Brasil e Estônia, os únicos 2 países do mundo que não cobram imposto sobre lucro e dividendo, tá? Então, é o paraíso fiscal dos bilionários do Brasil, ao passo que a nação está indo para o fundo do poço, de um poço, aliás, que parece não ter fundo. Aí aqui eu trago as 15 profissões emergentes no Brasil de 2020, tá? Aí eu coloco em coresinhas diferentes aqui. Veja, aqui está na ordem, tá? Das mais emergentes. Isso está em ordem de mais procura e de mais aparecimento, não em ordem alfabética. A gente tem gestor de mídia social, tá? Percebam que essa profissão é uma profissão de alto trabalho, não é emprego gerado. Isso, gente capaz de produzir o próprio trabalho, desenvolveu habilidades e cognição e aprendizagem para isso. Engenheiro de cibersegurança, eu vou nos ver, desculpa, eu vou no amarelinho, gestor de mídias sociais e assistente de mídias sociais. Percebam que isso já é um sinal do que está acontecendo. E é muito legal que o novo catálogo de profissões do ensino médio, ele traz, entre eles, a gestão, autopromoção, tem um curso mais ou menos assim, não vou lembrar o nome. Vamos para o verdinho. Engenheiro de cibersegurança, cientista de dados, engenheiro de dados e recrutador especialista em tecnologia da informação. Esses caras aqui são os que a gente estava falando anteriormente. Tá? Como dizem, o novo petróleo do século XXI são os dados
das pessoas, né? Então, esses caras aqui são os que vão fazer essa análise de dados, são já os que fazem análise de dados e criam sistemas de dados para potencializar o uso dessas informações, altamente especializado, tá? O vermelho, representante de vendas, ou seja, alto trabalho, tá? Sem carteira assinada, você ganha pelo que produz. Hoje é isso. Investidor day trade e motorista. Motorista de aplicativo, obviamente. Então, mais uma vez, alto trabalho, emprego precarizado, ou você ficar torrando seu dinheiro no mercado especulativo que você não conhece, mas que é impelido diariamente pelas propagandas de TV a investir seu dinheiro nisso. No último ano, só como dado básico para a gente entender, 96% das pessoas que investiram em day trade perderam dinheiro. 96%. Tá? E aqui o listado em azulzinho, especialista em inteligência artificial, desenvolvedor de plataforma Salesforce, que eu acho que o pessoal da informática, acho não, tenho certeza que o pessoal da informática conhece, que é, sei lá, se a gente for trazer para um termo mais conhecido nosso, seria um trust, né, de empresas ou lojas que atuam em rede, né, na internet, ou seja, ou interligadas por sistema de informação. E coach de metodologia ágil. O que é isso aqui, o coach de metodologia ágil? É o cara que vai analisar os processos dentro de uma empresa ou num sistema e vai trabalhar com a equipe para que seja mais eficiente, o trabalho seja feito mais rápido. Tá? Agora eu pergunto para vocês, olha a transformação gritante do que nós temos no mundo do trabalho no século XXI. O Brasil, mesmo atrasado científica e tecnologicamente, vem demonstrando isso. E aí, o que a gente faz dentro das nossas escolas para isso mudar? Aqui eu vou passar muito rápido, tá? Mundo 4.0, automação, robotização, inteligência artificial, ok? Robôs, automação e inteligência artificial vai tirar emprego, ok? Esse estudo aqui é de 2019, esse dado, quase 1 bilhão de empregos vão sumir até 2030. Provavelmente isso vai aumentar. A pandemia acelerou os processos de automação e uso de inteligência artificial por parte das empresas, tá? Se a gente pensar em 1 bi de emprego desaparecendo até 2030, e a gente imaginar que o mundo tem em torno de 8 bilhões de pessoas, mas nem todas estão dentro da idade e da capacidade para trabalho, nós estamos falando aí de, no mínimo, 30% dos empregos existentes no planeta hoje vão sumir até 2030. No mínimo. Tá? Esses empregos do século XX que a gente conhece. E por que a gente está formando para emprego do século XX? E aí, obviamente, o mundo ele entende a gravidade que isso pode gerar, e nós temos propagandas várias, inclusive a da Globo, que é a mais famosa, que é o Vai, Vamos Ativar o Empreendedorismo, que é o quê? São âncoras mentais repetidas diariamente por anos a fio, colocando na cabeça das pessoas que elas têm que ser empreendedoras, que elas têm que produzir o próprio trabalho e se virar porque acabou direito. Primeiro, eles convencem as pessoas que direito é ruim, depois convencem as pessoas que o Estado é ruim, que é o garantidor de uma sociedade equilibrada, depois garantem e ensinam as pessoas que existe meritocracia, talvez a maior fake news da história nos últimos 400 anos, tá? E aí eles vêm e falam assim, tá vendo? Tudo isso era ruim, agora você, pobre, ou com uma educação precária que é oferecida, só você, por mérito próprio, é responsável por viver nesse mundo que é uma máquina de moer gente. E aí é ansiedade, depressão, arrodo, suicídio e violência e alcoolismo e tudo que a gente pode imaginar, tá? Porque não tem espaço para todo mundo no sol. Num mundo do capitalismo, cuja acumulação é o objetivo final, acumulação de riqueza, né? Num planeta que é
que é limitado, né? Não é infinita a produção dele. Então, obviamente, para que poucos tenham muito, muitos precisarão ter pouco. Mas você cria um sistema ideológico e doutrinário gigantesco que convence que a miséria desse sujeito é única responsabilidade dele próprio, tá? E se ele não é empreendedor, se ele não consegue desenvolver o próprio trabalho e enriquecer e ter uma vida linda no Instagram, a culpa é dele. Nesse cenário, só o protagonismo de professores e alunos dentro de uma perspectiva de inovação curricular pode salvar. E aqui eu trago para vocês o exemplo da Minerva School. Provavelmente vocês já ouviram falar, a universidade hoje mais concorrida dos Estados Unidos, mais que o MIT, tá? Que ali estuda a elite da elite da elite do mundo. Os filhos da elite real do planeta vão estudar na Minerva School, tá? Se vocês entram no site da Minerva School, vocês vão ver que eles querem desenvolver quatro itens principais nos seus estudantes. Resolução de problemas complexos, e eles não estão falando aqui em cálculo, tá? Não é isso. É a capacidade de analisar, identificar problema e propor solução e executar a solução. Ok? Isso tem em qual currículo? A gente precisa pensar nisso. Pensamento crítico, criatividade e comunicação efetiva. Esses são os 4 pilares de desenvolvimento principais da Minerva School, a universidade cujos filhos da elite mundial disputam com unhas e dentes para entrar ali. Quais os cursos? Artes e humanidades, ciências computacionais, ciências naturais, ciências sociais e negócios. 3 ligados à área das humanidades. Num curso no Vale do Silício, coração da tecnologia do planeta, em São Francisco, tá? Ah, por quê? São comunistas? São doutrinadores? São comedores de criancinha? Não, porque, obviamente, a elite que domina o planeta sabe que esses conhecimentos são os conhecimentos necessários para o domínio do mundo. Da narrativa, do discurso, do controle, da gestão, da comunicação efetiva, de análise, de propor. Isso que a elite precisa. E a não elite? A não elite precisa saber português e matemática instrumental. E talvez operar uma máquina. Tá? Então, nós temos que pensar a educação profissional como algo articulado entre os conhecimentos, que é o que a Minerva School faz. A pessoa só desenvolve pensamento crítico, criatividade, aprende a se comunicar, desenvolvendo capacidades intelectuais e cognitivas oferecidas pelas ciências humanas, principalmente. O raciocínio lógico pelas ciências exatas, tá? As ciências da natureza para a identificação e conhecimento do mundo e como as coisas acontecem. Tá? A linguagem, obviamente, nós sabemos que é a comunicação, é a capacidade de interação com o outro. Então, como que a gente hierarquiza conhecimento? Quem que foi o gênio que inventou isso? Né? E a parte técnica, obviamente, a mais específica ligada ao desenvolvimento das capacidades produtivas do planeta, que deveriam, obviamente, num mundo ético, garantir a vida digna de todos, mas não é o que acontece. Portanto, nós estamos no mundo, no Brasil e no sistema educacional com o que o Darcy Ribeiro chamava de o nervo ético rompido. Não é o nervo óptico, é o nervo ético rompido. Porque se nós sabemos como funciona o mundo, se nós sabemos que essa educação é péssima e os dados mostram isso, se nós sabemos que o mundo do trabalho vai gerar uma obsolescência gigantesca dos nossos estudantes, e se nós não fazemos nada para mudar, então nós estamos com um nervo ético rompido, né? Urge a necessidade de transformação dos nossos currículos.
E aqui eu trago os conhecimentos e habilidades para o profissional do futuro, também trazido pelo Fórum Econômico Mundial, não é pelo Paulo Freire, tá? E eu digo isso com certa ironia, não para vocês, obviamente, mas para que eu intensifique a imbecilidade generalizada que se reproduz nos círculos sociais brasileiros sobre educação, né? E, obviamente, não é para nós. O Fórum Econômico Mundial diz o seguinte: o que o profissional do futuro precisa ter? Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, saber gerir pessoas, trabalhar em equipe, ter inteligência emocional, saber julgar e tomar decisões, se comunicar bem, saber negociar, ou seja, né, fazer política, negociar, convencer e ter flexibilidade, tá? Ou seja, ele ser desenvolvido e ter desenvolvido aprendizagens o suficiente, ter capacidade intelectual e cognitiva para se adaptar a um mundo em constante transformação. Esses saberes estão no currículo comum, esse currículo linear, engessado, que nós oferecemos, conteudista, que a educação brasileira oferece para os estudantes? Não. No currículo brasileiro, o objetivo final é cumprir conteúdo. Não é aprendizagem, é cumprir conteúdo. É mais do que comum em salas de professores ou conversas entre professores, um dizer para o outro que está atrasado com o conteúdo. Quase nunca a gente ouve: eu estou atrasado com a aprendizagem dos meus estudantes. Nunca. Com o que nós estamos atrasados? Com o conteúdo. Mas o aluno aprendeu? Não importa, eu passei. Tenho o próximo conteúdo, tenho que cumprir plano de ensino. Essa é a grande desgraça da educação brasileira. A burocratização do conteúdo. A despeito, a revelia da capacidade cognitiva e de aprendizagem dos estudantes. E aí a gente tem aqui grandes intelectuais brasileiros e do mundo dizendo que o conhecimento e o pensamento crítico é o grande capital do século XXI. A intelectual da Universidade de Roterdã, Guebre Vazenello-Scat, o nosso físico, um dos maiores cientistas brasileiros, o Marcelo Gleiser, radicado hoje nos Estados Unidos, o historiador da ciência, Yuval Harari, né, israelense, Richard Sennett, Ladislau Dalbor, Edgar Morin, e lá, não na atualidade, mas lá na Idade Média, São Tomás de Aquino, o pai da escolástica, ele dizia o seguinte, que é muito importante para que a gente repense nossas práticas e currículos. Lá na Idade Média, São Tomás de Aquino dizia assim: quem sabe mais, pode menos. Mas quem sabe menos, não pode mais. Eu vou repetir. Quem sabe mais, pode menos. Mas quem sabe menos, não pode mais. São Tomás de Aquino está dizendo o que para a gente? Claro, eu atualizando e interpretando. Quem desenvolve capacidade intelectual e aprendizagem de fato, ele é capaz de se imbecilizar ao ponto de fazer uma prova de múltipla escolha e passar. Né? De ser um robozinho fazedor de prova. Ele é capaz de se diminuir a esse ponto. Agora, quem só estudou e desenvolveu capacidades de decorar, de memorização curta e técnicas de fazer prova de múltipla escolha, esse sujeito ele não pode mais. Ele só desenvolveu aquilo. Ele está atrofiado intelectualmente. E esse mundo do trabalho do século XXI vai esmagá-lo como uma formiga. Né? E nesses itens que eu coloquei aqui o professor de psicologia, porque isso é importantíssimo na inteligência emocional. Aqui no campus Jacarezinho, devido à transformação curricular que nós fizemos, nós conseguimos contratar, via concurso, um professor de psicologia para dar aula na EPT, no ensino médio integrado, que poderia ser o concomitante também, tá? Porque o currículo integrado, ele não é integrado quando acontece num curso unificado. Nós temos a maioria, aliás, dos currículos brasileiros da EPT, eles não são integrados, embora no nome seja integrado, tá? Acontece a aula do núcleo básico e acontece a aula do núcleo técnico
sem diálogo algum. O professor de matemática dá a mesma aula para informática e dá a mesma aula para alimentos, tá? Porque o objetivo é cumprir conteúdo, não é aprendizagem. Então, seja na modalidade concomitante ou seja na integrada, é possível fazer e construir um currículo integrado, né? E de formação integral. E isso é importante, porque eu vi que vocês têm tanto cursos integrados como concomitantes. A educação integrada e o currículo integrado pode acontecer nos dois, ok? Independente da nomenclatura que se dá. E aqui eu trago, para eu ir finalizando, uma comparação entre o currículo antigo e o novo que a gente fez em Jacarezinho. Aqui eu já vou demonstrar para vocês o que foi feito, mas eu precisava antes trazer toda essa base, que eu sei que é chata, que é pesada, mas a gente precisa entender o porquê da modificação. Antes nós tínhamos uma grade curricular fixa, aquela linear, engessada, hoje itinerário formativo definido pelo estudante. Ele escolhe o que ele vai estudar. Obviamente, mediado pelos tutores, que todos os professores são tutores, e pelos pais. Antes nós tínhamos, em média, 17 ou 18 disciplinas toda semana. Hoje são unidades curriculares interdisciplinares, não tem disciplina mais. Antes era seriado, hoje é multietário. O que isso significa? Que nós podemos ter alunos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto anos na mesma sala. E alunos de informática, alimentos e eletrotécnica na mesma sala. Nossa, mas o curso profissional não, aqui é interdisciplinar. O diálogo entre as áreas técnicas é extremamente rica para os estudantes da área técnica. Inclusive para desenvolvimento de projetos e soluções, e talvez criar startup ou seja o que for, de maneira conjunta. O conhecimento ele não é engavetado, ele não está em gaveta fragmentada. O conhecimento ele é múltiplo e conectado. Carga horária e horários antes definidos por disciplina. Hoje não. Nós não hierarquizamos o conhecimento. Hoje é cumprimento de hora. Todos os alunos, para integralizar seu currículo, eles precisam cumprir 690 horas em cada área do conhecimento, ou seja, 690 em ciências humanas e tecnologias, 690 em ciências da natureza e matemática junto, tá? 690 em códigos e linguagens e 1.200 horas técnicas. Porque os nossos cursos do catálogo são de 1.200 horas. Não há hierarquia aqui. Eles vão desenvolver o cérebro deles, como diz a neurociência, em todos os seus aspectos, tendo contato igualitário em todas as áreas. Ok? Ah, mas isso é ruim. Qual o desempenho deles no Enem? Primeiro, o nosso objetivo não é Enem nem vestibular. Porém, não podemos ignorar isso. Mas quando olhamos para o Enem, o campus Jacarezinho, ele nos últimos 2 anos, que são as turmas que se formaram nesse currículo, ele esteve em segundo ou em primeiro lugar entre todas as escolas particulares e públicas da região, tá? Num currículo em que a gente não afoga aluno em conteudismo e nem só em português e matemática. Eles tiveram as melhores notas da região, entre públicas e particulares, e sendo o IFPR uma instituição que garante 80% de suas vagas para cotas. Tá? E aqui eu relembro São Tomás de Aquino. Quem sabe mais, pode menos. E a gente substituiu o tempo escola pelo tempo aluno. Tá? Porque o aluno tem que se desenvolver na sua frequência. Cada um chega diferente. Por que alunos tão diferentes têm que ser colocados no mesmo caminho, na mesma velocidade, com as mesmas coisas? É óbvio que nesse sistema você não atende a ninguém. Você atrasa os que teriam mais capacidade de evoluir, porque é aquilo que eles têm que fazer, e você exclui
aqueles que não têm capacidade de caminhar na mesma velocidade. É uma escola meritocrática, excludente e classificatória. O tempo escola é isso. Quando o currículo está pronto, engessado e para todos, é isso. E o currículo é a carteira de identidade de uma instituição. É ali que a instituição diz o que ela é. Né? E esses currículos engessados são currículos ultrapassados. É uma carteira de identidade muito ruim. Por que nós criamos as unidades curriculares interdisciplinares? Porque cada estudante, mediado por seu tutor e pai, vai fazer o seu itinerário até o final para desenvolver suas potencialidades e para aparar as arestas de suas dificuldades. Então, eles precisam ter unidades curriculares que são para eles. Nesse sistema, nós garantimos uma carga horária fixa para os professores, 13 horas e meia, todos os professores, 13 horas e meia, os que têm cargo, obviamente, um pouco menos, e ainda assim, esses estudantes têm por semestre 400 ou mais, ou um pouco menos, de unidades curriculares para escolher. Eles têm 15 horários para preencher e 400 unidades para escolher. Ah, mas sempre as mesmas? Não. O currículo é feito semestre a semestre, dinâmico, flexível, fluido, atendendo às necessidades e ao mundo contemporâneo e às questões que surgem de tempo em tempo. Esse é o currículo do campus Jacarezinho. E os alunos vão fazendo a sua formação e desenvolvendo suas potencialidades. Aí eu dou um exemplo muito claro da potencialidade, simples, pode ser em vários outros aspectos. Chega um aluno que sabe inglês já, talvez quase fluente, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio técnico. O que ele tem que fazer? Verbo to be. E a gente quer que esse aluno se dedique e esteja interessado. Óbvio que não vai estar. Então, a gente oferece para esse aluno um inglês conversação, no primeiro ano, e no segundo, e no terceiro, para ir evoluindo o que ele já sabe, e não retardando. Porém, nós oferecemos também um inglês básico, o verbo to be, para começar para aquele que não tem nada. Então, o aluno do primeiro ano da eletrotécnica, tá? Que vai entrar no campus Jacarezinho, por que ambos têm que ir lá para o verbo to be, se eles estão com interesses e capacidades diferentes? Então, nós oferecemos o que aquele com dificuldade precisa para evoluir e oferecemos aquele que já tem capacidade desenvolvida a andar ainda mais rápido. Tá? E para fechar mesmo, que eu acho que eu já estourei meu tempo, eu só trago aqui alguns exemplos de unidades curriculares que nós temos esse semestre. Alguns, são 400 unidades para vocês terem ideia o que é o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, nós temos Vamos à Guerra, Ciências da Natureza, o professor de Física, que constrói armas medievais, flecha, catapulta, enfim, essas coisas todas, com os alunos, utilizando princípios, obviamente, da física. Nossos alunos de ensino médio técnico, eles têm língua brasileira de sinais. Aqui está a introdução à língua brasileira de sinais, mas nós temos também mais avançado. Educação em direitos humanos, em ciências humanas. O empoderamento feminino, o protagonismo das mulheres em espaços de sociabilidade. Aqui tem um monte de gente que acha que é doutrinação. Mas a gente olha não para essa incapacidade de leitura de mundo de grande parte das pessoas, mas a gente olha para aqueles dados que eu apresentei anteriormente. Estupro de uma mulher a cada 8 minutos, metade delas crianças menores de 13 anos, e o Brasil aceleradamente correndo ao topo do ranking de violência contra a mulher. Propriedade intelectual e registro de patentes, da área da informática. As faces das deusas, o sagrado feminino na mitologia e nas artes. Desenhos animados e ideologias. Sociedade do consumo, quanto custa a felicidade. Né? E aqui, percebam, tudo isso aqui a gente usa conteúdos científicos, mas colocados numa perspectiva que faça sentido, que tenha conexão com a vida do estudante.
e eles vão escolher a medida de seu interesse. Capitalismo financeiro da Bolsa de Valores à Bolsa do Trabalhador. Que escola ensina isso? Que currículo tem isso? É o que domina o mundo hoje, o Brasil. Né? Acontece qualquer coisa, a Globo News vai falar assim, vamos ver o que o mercado pensou disso. E aí, os estudantes do ensino médio, seja profissional ou não, eles não fazem ideia o que é o capitalismo financeiro. Não sabem o que é uma bolsa de valores, não sabem como isso funciona e não sabem como isso atinge a eles mesmos. Amém Saravá Shalom trabalha com a história das religiões, mas principalmente com a tolerância e o respeito à diversidade. Biogames, a professora nossa, Juliana, ela trabalha com gamificação para conteúdos de biologia. Teatro, dança e performance, estudos e práticas multidisciplinares 1, tem a 2, a 3, enfim. Ah, mas que bobagem, teatro, é para vender miçanga na praia? Não. Isso aqui é uma das coisas mais procuradas e mais importantes que a gente tem para o profissional do século XXI, que é postura, domínio gestual, domínio corporal, entonação de voz, saber se colocar, a hora de erguer e diminuir a voz, o domínio de grupo. Só alguém com muito pouca aprendizagem na sua vida vai olhar isso e falar que é bobagem. Química atmosférica, a gente usa drone para fazer análise do ar. Horta orgânica, os alunos da ciência da natureza, é uma horta que a cada turma que entra, ela mantém a horta e vai aprender, obviamente, princípios, né? De produção, vão aprender biologia, vão aprender geografia, vão aprender 1000 coisas de conteúdos científicos mais aplicados. Matemática e xadrez, trabalham com probabilidade na matemática, jogando xadrez e estudando isso. Empreendedorismo e startups, no nosso curso de eletromecânica, mas que também pode entrar em qualquer outro curso. Jacarezinho, avião, códigos e linguagens. É uma brincadeira, né, com a música, mas também com a cidade de Jacarezinho. É uma unidade de esportes radicais. O professor leva os estudantes para uma praça aqui que tem de skate, aquele negócio que os alunos andam em cima de uma fita, esqueci o nome daquilo, e outros esportes radicais. Grupo instrumental e vocal, aula de música, né, para os estudantes, desenvolvimento, portanto, de sensibilidade artística, de ouvido, de cultura e de voz. Né? Tem que ter swing, não é o que muitos de vocês estão pensando, tá? É uma aula de dança, em códigos e linguagens, e ali eles vão estudar, não é só dançar, eles vão estudar a origem daquela dança, o país, a cultura daquele país, né, o que significa isso, e vão aprender a dançar. Curtir e compartilhar além das redes sociais é uma unidade de interpretação e produção de texto usando as redes sociais. Alongamento, massagem, relaxamento, própria recepção do corpo, é uma unidade mesmo que eles vão para relaxar, para fazer alongamento, relaxar, massagem e dormir. Nossa, mas vai para a escola para dormir? Sim, por que não? A neurociência nos explica que o cérebro, para ele aprender de verdade, a cada 1 hora, 50 minutos de aula, se tivesse ali 10 minutinhos de cochilo ou descanso, o cérebro ele vai absorver muito melhor as coisas, tá? Aliás, isso é muito importante entender o cérebro. Nós chegamos muitas vezes na aula e queremos que os alunos entendam o que a gente diga, ou que estejam interessados, mas a gente não sabe se eles estão com fome, por exemplo. A gente não sabe se quando eles estavam na barriga da mãe, eles foram alimentados bem, a mãe se alimentou bem, ou quando eram criança. E a neurociência hoje explica, né, que criança mal alimentada na infância não desenvolveu uma capinha, não é gordura, mas como se fosse nos seus neurônios, o que dificulta as transmissões elétricas e contato entre eles. Portanto, ele vai aprender mais lento, única e exclusivamente pela desigualdade social e falta de acesso ao alimento. Tá? E aí a gente acha que o aluno é burro, vagabundo, não quer nada e já exclui e faz a exclusão escolar daquele sujeito. Tá? Café com mistura e arte é uma unidade em que o professor leva café ou suco ou alguma coisa, umas bolachinhas para os estudantes, enquanto discute arte. Isso aqui, nem sei quantos, tem aqui 20 unidades de um universo de 400, tá?
E aí, eu vou deixar para depois, para a sequência aqui, vocês me perguntarem como que eu entendo, por exemplo, por que é mais integrado esse currículo do que os outros, mas se vocês tiverem interesse nisso, eu deixo aberto para a questão. Obrigado, e era isso que eu tinha hoje para apresentar para vocês. O senhor vai ver, o que você vai ver, eu não sei porque que eu fico lhe chamando de senhor, o que você vai ver é gratidão, agradecimento dos colegas pela sua presença aqui hoje, pela sua fala, porque não trouxe o peixe, trouxe pensamentos para serem discutidos, para que aí a gente faça a nossa própria escola, não a cópia de uma outra escola, assim que a gente discuta. Então, eu acho que isso foi muito importante. Então, assim, a gente passou, né, do horário, mas foi um passar do horário que ninguém sentiu. Eu acho que todo mundo ficaria aqui até porque realmente foi uma conversa muito importante para a nossa escola, para todos nós individualmente. Então, eu acho que em nome da Escola Agrícola de Jundiaí, da comissão que está discutindo esse PPP junto com toda a escola, a gente agradece mais uma vez, né, a sua disponibilidade, né, de ter vindo aqui, o seu carinho, né, e ter respondido rapidamente, ter sido assim muito atencioso conosco. Mandamos aqui um abraço lá para a sua instituição, para as pessoas que estão lá, e só isso. Muita gratidão por esse momento. Eu que agradeço. Eu peço para você, Viviane, depois, se você puder compartilhar o vídeo também, que eu tenho alguns professores que pediram, né? Que eu falei, é fechado, né? A fala que eu vou fazer, daí eu compartilho com eles. E para finalizar, eu costumo terminar algumas falas, né? Algumas conversas que a gente tem por aí, usando um aforismo histórico, né? Lá no início da Era Moderna, né? Um transeunte chegou e perguntou para o Michelangelo, né? O Michelangelo da Capela Sistina, o que fez o Davi lá, e ele fala assim para o Michelangelo, né? Andando na rua, para ele fala assim: Meu Deus, como que um ser humano como você, uma pessoa normal, pode fazer algo tão divino como Davi, né? A estátua de Davi em mármore, que todo mundo sabe, né? Qual que é? Aí o Michelangelo fala assim para ele. Ele fala assim, nossa, mas foi muito tranquilo, muito simples. E o rapaz fala, como assim simples? Olha isso, né? O Davi, ele diz assim, o Davi sempre esteve aí nesse bloco. Eu só precisei tirar o excesso, né? A educação está aí para a gente fazer. A gente só precisa tirar os excessos que atrapalham que o processo pedagógico aconteça. É isso que eu tinha para dizer hoje e obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Foi ótimo. Tchau, Karina. Obrigada. Professor Dutra. Até mais, Severo.